Há algo que poucos homens entendem: as mulheres não se apaixonam apenas por aparência, dinheiro ou conversa bonita. Elas se conectam, de forma profunda e muitas vezes inconsciente, com homens que entendem sua mente. Porque por trás da força, da independência e da confiança aparente, existem fragilidades emocionais sutis, pequenas brechas psicológicas que revelam muito mais do que elas gostariam de admitir. Um homem inteligente não usa isso para manipular. Ele observa, compreende e age com estratégia emocional. Ele entende que a mulher é movida por gatilhos invisíveis e que o poder masculino não está em agradar, mas em controlar o próprio valor diante do desejo dela. Essas fragilidades não são defeitos, são portas abertas para quem sabe lidar com elas com calma, presença e inteligência emocional. Durante este vídeo, eu vou te mostrar as 9 fragilidades femininas que um homem de mente fria e olhar atento sabe usar a seu favor. São mecanismos psicológicos que explicam por que alguns homens se tornam inesquecíveis, enquanto outros são descartados sem aviso. O segredo não está em correr atrás, mas em dominar a dinâmica emocional que a maioria dos homens nem percebe que existe. Agora me diga, você acredita que a atração feminina pode ser controlada pela inteligência emocional de um homem? Ou acha que a mulher sempre tem o poder nesse jogo psicológico? Quero ler sua opinião nos comentários. Sua visão pode mudar completamente o rumo dessa conversa. Há algo curioso que poucos homens percebem: a necessidade feminina de validação emocional não é apenas um traço psicológico, é uma ferramenta de poder. Toda mulher, em maior ou menor grau, busca sentir que é desejada, admirada, escolhida. O elogio certo, dito no momento certo, pode desarmar até a mulher mais confiante. Mas o excesso de validação tem o efeito contrário, transforma o homem em mais um admirador previsível. E é aí que o jogo muda completamente. Quando você elogia uma mulher de forma sutil, quase casual, sem parecer que está tentando conquistá-la, você aciona um gatilho interno que a faz pensar o que ele realmente sente por mim. Essa dúvida é poderosa. Ela cria curiosidade, faz com que ela te observe mais e desperta um tipo de atração que vem da incerteza. O segredo não está em negar o elogio, mas em dosá-lo como um veneno doce o suficiente para marcar presença, mas não o bastante para gerar saciedade. A verdade é que muitas mulheres vivem em busca de pequenas confirmações. Não porque sejam frágeis, mas porque o ambiente social em que vivem as condicionou a medir seu valor através do olhar masculino. A curtida, o comentário, o elogio, tudo isso é combustível emocional. Mas quando você retira esse combustível, quando sua validação se torna rara, ela entra em um estado de inquietação. É nesse vazio que nasce o desejo. E é por isso que o silêncio e a indiferença têm tanto poder. Quando você não reage como os outros, quando ela percebe que sua aprovação não é fácil de conquistar, ela passa a te respeitar, mais ainda, a tentar decifrar você. O homem estoico entende que o valor não está em falar demais, mas em observar com presença e agir com propósito. Ele não dá atenção por impulso, dá por escolha. Agora me diga, você já percebeu o efeito que o seu silêncio tem sobre uma mulher? Já notou como, às vezes, o que mais a atrai é justamente que você não diz? Comente aqui, você acredita que as mulheres realmente precisam dessa validação constante ou acha que isso é um jogo psicológico que elas mesmas criaram? Quero saber a sua visão, o debate aqui vai ser interessante. Você já percebeu como o mistério tem um poder quase hipnótico sobre as mulheres? Existe algo na figura do homem que não se revela por completo, que desperta nelas um tipo de curiosidade difícil de controlar. E o mais interessante é que esse efeito não vem do que o homem diz, mas justamente do que ele escolhe não dizer. O homem previsível, aquele que se abre rápido demais, que entrega tudo logo no começo, perde o encanto porque elimina o espaço da imaginação, e é nesse espaço que nasce o desejo. Quando ela sente que ainda há algo para descobrir, ela volta, pensa, analisa e quer entender mais. A verdade é que previsibilidade mata o fascínio. Quando uma mulher sente que já entendeu tudo sobre você, a mente dela automaticamente busca novos estímulos, novas histórias, novas emoções. O cérebro humano é programado para desejar o que ainda não domina. E um homem misterioso, por natureza, é um enigma em movimento, alguém que desperta nela o instinto de decifrar. É como se ela quisesse entender o que você sente, o que pensa, o que esconde por trás daquele olhar calmo e distante. O homem reservado não é frio. Ele é seletivo. Ele fala quando quer,
Compartilha o que considera importante e deixa o resto no silêncio. E é exatamente esse silêncio que cria tensão e curiosidade. Quando uma mulher sente que não tem controle sobre você, que não consegue prever suas reações ou antecipar seus passos, ela passa a respeitar mais a sua presença. O mistério dá ao homem uma aura de autonomia e profundidade, duas coisas que o mundo moderno quase eliminou. Por isso, o segredo não está em fingir mistério, mas em ser alguém com camadas. Ter uma vida rica o suficiente para que nem tudo precise ser exposto. Ter objetivos, segredos, paixões e limites. Quando você constrói essa estrutura interior, o mistério surge naturalmente e o desejo feminino segue atrás, quase como uma reação inevitável. Agora eu quero saber de você: você acredita que o mistério ainda é um diferencial masculino nos dias de hoje? Ou as mulheres preferem homens totalmente abertos e previsíveis? Comenta aí até que ponto o homem deve se revelar e quando o silêncio se torna mais poderoso do que as palavras. Você já percebeu como algumas mulheres se desestabilizam quando não recebem a atenção que esperam de um homem? É quase instintivo. Há algo na mente feminina que associa o reconhecimento masculino com validação pessoal. Quando o homem olha, ouve, elogia, ela sente que existe. Mas quando ele se mantém sereno, seletivo e silencioso, algo muda. A ausência de validação imediata a obriga a refletir sobre o próprio valor. E é aí que o jogo psicológico começa a se inverter. O homem que não entrega sua atenção de forma fácil desperta algo que vai além do desejo, desperta curiosidade. A mulher se pergunta por que ele não reage como os outros. Essa dúvida, esse pequeno desconforto, é o gatilho que ativa o fascínio. Porque enquanto muitos se apressam em agradar, o homem estoico observa. Ele mede o momento. Ele sabe que a atenção é uma moeda de alto valor, e quem a distribui sem critério perde poder. Existe uma diferença enorme entre valorizar e se tornar carente. O primeiro é consciente, o segundo, instintivo. O homem que valoriza sabe o que oferece e por isso não sente a necessidade de provar nada. Ele não busca aprovação, apenas expressa presença quando julga necessário. Já o homem carente entrega tudo antes do tempo. Quer ser notado, aceito, desejado, mas no fundo, acaba apenas reforçando que está disposto a se curvar para ser visto. A mulher, por sua natureza emocional e sensível, capta isso rapidamente. Ela sente desequilíbrio no olhar, no tom de voz, nas reações. O homem que domina o próprio ímpeto transmite uma energia diferente de quem está completo. E essa completude é rara, quase magnética. A mulher pode até não entender racionalmente, mas sente aquele tipo de homem não precisa do reconhecimento dela para existir. E é justamente por isso que ela começa a buscá-lo. Agora, me diga, você já viveu algo assim? Já percebeu como mulher muda de comportamento quando você se afasta um pouco, quando deixa de responder imediatamente, quando parece tentar provar seu valor? Você acha que o homem deve dar atenção ou deixar que a mulher a conquiste? Quero ver sua opinião nos comentários, porque é nesse contraste entre o silêncio masculino e a necessidade feminina de ser validada que se revela o verdadeiro poder psicológico da atração. Há algo curioso sobre a forma como a mente feminina reage à rejeição, especialmente quando ela vem de um homem emocionalmente centrado, que não busca aprovação nem reage por impulso. Quando você pratica a ausência de forma consciente, não é apenas um jogo, é um teste silencioso. A ausência controlada cria espaço, e nesse espaço, ela começa a se perguntar: será que ele perdeu o interesse? Será que fiz algo errado? Porque ele não está me procurando como os outros faziam. É nesse momento que nasce o autoquestionamento e, com ele, o apego. Porque o mistério sempre desperta mais emoção do que presença constante. Muitos homens não entendem o poder do distanciamento. Acham que, ao se afastarem, perdem o controle da situação. Mas, na verdade, é o contrário. Quando você se afasta por escolha, não por orgulho, demonstra domínio emocional. Mostra que não precisa da validação dela para se sentir valorizado. Isso desperta respeito, curiosidade e desejo. O simples fato de você não reagir imediatamente à presença dela já coloca em um estado de reflexão. Ela começa a comparar a sua calma com a imaturidade dos outros. E, aos poucos, essa diferença se transforma em admiração silenciosa. O não dito no momento certo tem mais poder do que 1000 gestos de carinho ditos na hora errada.
Quando você se recusa a estar disponível o tempo todo, não está sendo frio, está sendo seletivo. E essa seletividade comunica valor. Mulheres percebem isso instintivamente. Elas sentem quando um homem tem padrões e limites claros. O não consciente não é rejeição cruel, é afirmação de respeito próprio. E, paradoxalmente, esse limite cria o desejo de atravessá-lo. O estoicismo ensina que o controle sobre si mesmo é a base da verdadeira força. Quando você domina suas reações, você não joga o jogo emocional, você o transcende. A rejeição, então, deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma ferramenta. Você a utiliza para medir intenções, testar emoções e observar o que emerge quando o outro não tem acesso constante a você. A mulher que realmente tem interesse se aproxima com mais profundidade após o silêncio. A que não tem, se perde no próprio ego. E talvez seja esse o ponto central: a rejeição não destrói, ela revela. Ela mostra quem realmente tem disposição emocional para te conhecer além da superfície. Quem foge do desconforto nunca quis, você quis a sensação de ser desejada. Já quem permanece, mesmo após o não, demonstra algo raro: maturidade emocional. Agora eu quero saber de você: você já percebeu como o simples ato de se afastar, sem raiva nem drama, muda completamente o comportamento de uma mulher? Já viveu a experiência de ela se aproximar mais justamente quando você parou de correr atrás? Compartilhe nos comentários. Quero entender como a ausência, o silêncio e o não já impactaram a dinâmica entre você e uma mulher. Desejo de desafiar e conquistar o homem difícil. Existe algo profundamente instintivo na mente feminina quando ela encontra um homem que não se rende facilmente. É quase como se uma parte dela despertasse para o jogo da conquista. Não é apenas desejo, é curiosidade, é desafio, é a vontade de testar até onde ela pode ir. O homem difícil se torna um espelho. Quanto mais ela tenta atravessar as defesas dele, mais ela confronta as próprias emoções, o próprio valor e o próprio poder de influência. E é exatamente essa imprevisibilidade que a mantém mentalmente presa. Quando um homem não cede à primeira tentativa de sedução, ele envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Ele não está desesperado por aprovação feminina. Ele é seletivo, e isso fere o ego de muitas mulheres acostumadas a dominar pelo encanto. É nesse ponto que o fascínio começa. O não imediato desperta nelas algo entre a raiva e o desejo. Elas querem provar que podem ser a exceção, que conseguem romper a muralha que ele ergue. E quanto mais ele mantém o controle emocional, mais ela se esforça para conquistá-lo. Mulheres sentem-se vivas diante de um homem que representa um desafio emocional, porque o cérebro delas associa conquista a valor. Se ele é difícil, é porque ele tem algo raro. E quanto mais raro algo parece, mais valioso se torna. Esse fenômeno psicológico transforma o homem inacessível em um prêmio simbólico, algo que ativa tanto o instinto competitivo quanto o emocional. É uma mistura perigosa de vaidade e emoção, e é exatamente isso que cria apego. O homem que compreende essa dinâmica não joga com manipulação, mas com postura. Ele entende que o verdadeiro poder está em não ser facilmente dominado emocionalmente. Ele observa, analisa e responde com calma, sem pressa, sem se deixar arrastar pelo ritmo da mulher. E esse controle, essa serenidade estoica é o que mais a intriga. Porque no fundo, ela sabe, se não consegue mexer com ele, é porque ele já domina algo que ela ainda está tentando entender, o próprio centro. Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta. Você já percebeu como uma mulher muda o comportamento quando percebe que não consegue controlar suas emoções? Já notou como o interesse dela aumenta quando você não reage como todos os outros? Fale nos comentários, quero saber a sua opinião. Você acredita que o mistério e a dificuldade masculina realmente aumentam o desejo feminino? Ou acha que isso é apenas um mito moderno? Vamos debater isso. Emoção acima da lógica. É curioso observar como, em muitos momentos, o comportamento feminino nas relações não é guiado pela lógica, mas pelas emoções. Enquanto o homem busca compreender o porquê das atitudes dela, ela age com base no como se sente. Essa diferença cria uma tensão invisível: de um lado, o homem tentando entender; do outro, a mulher reagindo a algo que nem sempre faz sentido racionalmente. É nesse contraste que muitos homens perdem o controle porque esperam coerência onde há emoção. A verdade é que, quando uma mulher está emocionalmente envolvida, a razão se torna secundária. Ela pode dizer que não quer te ver, mas sentir falta da tua presença.
Pode afirmar que não se importa, mas observar cada passo que você dá. A emoção dela muda o rumo da conversa, altera a energia do ambiente e define se ela se aproxima ou se afasta. O erro de muitos homens é tentar responder a isso com lógica, explicações, justificativas, quando o que realmente a afeta é o equilíbrio emocional do homem diante do caos dela. O homem que permanece racional quando ela perde o controle se torna, sem perceber, uma espécie de âncora emocional. Ele transmite estabilidade quando tudo nela é instável. E é exatamente essa sensação de segurança que gera apego. Quando ela percebe que não consegue te desestabilizar, algo muda internamente. Ela começa a sentir respeito. E o respeito, na mente feminina, é um gatilho poderoso de desejo. O homem que não se abala se torna o ponto fixo em meio à tempestade emocional dela. Por isso, o estoicismo é uma arma silenciosa. A calma diante da emoção feminina não é frieza, é domínio. É a capacidade de entender que a raiva dela, o drama, o choro ou até o silêncio são apenas expressões de um turbilhão interno que ela mesma ainda não entende completamente. Quando o homem responde a isso com serenidade, ele se diferencia da maioria que reage com agressividade ou desespero. Ele se torna raro. E o que é raro é desejado. Talvez essa seja uma das maiores provas de maturidade masculina, permanecer firme enquanto ela se perde. Não para controlá-la, mas para mostrar que o controle vem de dentro. É a forma mais silenciosa de liderança emocional, aquela que não impõe, mas inspira. Quando você entende que emoção supera a lógica para ela, você para de discutir para vencer e começa a observar para compreender. É aí que o jogo muda. Agora quero saber a sua visão. Você já percebeu como as emoções femininas podem dominar até as situações mais simples? Já viveu um momento em que manteve a calma enquanto ela perdia o controle e isso mudou tudo? Escreve nos comentários como você reage quando as emoções dela falam mais alto. Você já percebeu como algumas mulheres parecem naturalmente atraídas por homens que conseguem se manter calmos, mesmo nas situações mais complicadas? Isso não é coincidência. O autocontrole masculino é percebido como poder e estabilidade, algo que instintivamente transmite segurança psicológica. Quando um homem mantém a serenidade diante de conflitos ou desafios, ele demonstra algo muito profundo, que suas emoções não estão à mercê do ambiente, mas sob seu próprio comando. E isso, acredite, é extremamente atraente para mulheres que muitas vezes vivem dominadas por altos e baixos emocionais. O que pouca gente entende é que essa busca por estabilidade não é apenas superficial. Mulheres, mesmo sem perceber, procuram alguém que funcione como âncora emocional. Elas querem um porto seguro, alguém cuja presença seja um sinal de que tudo está sob controle, mesmo quando o mundo parece caótico. Essa estabilidade é magnética. Não é sobre riqueza, status ou aparência, é sobre coerência interna. Um homem que fala com calma e age com consistência cria um efeito quase hipnótico de confiança. Ele não precisa provar nada com palavras, porque suas ações falam mais alto. É importante notar que a coerência entre o que você diz e o que você faz gera confiança inconsciente. Quando um homem promete algo e cumpre, quando reage a desafios de maneira equilibrada, ele mostra que não é apenas um discurso vazio. Essa integridade é percebida de forma quase instintiva, e ela atrai mulheres que, em sua maioria, buscam alguém confiável, firme e emocionalmente maduro. Essa confiança silenciosa desperta respeito, desejo e, acima de tudo, segurança psicológica. Agora eu quero saber de você. Você já notou essa dinâmica em sua vida? Conhece alguma mulher que parecia mais tranquila e conectada perto de um homem que se mantém sereno? Ou você já experimentou ser esse tipo de homem e sentiu a diferença no comportamento das mulheres ao seu redor? Compartilhe sua experiência nos comentários. Quero saber como você percebeu esse efeito na prática. Quando você pensa sobre atração e relacionamentos, percebe que segurança emocional é mais importante do que qualquer demonstração externa de poder? Como você trabalha sua própria estabilidade emocional no dia a dia para se tornar mais confiável e atrativo? Escreva nos comentários. Vamos abrir essa discussão e trocar experiências reais sobre como o autocontrole masculino influencia a percepção feminina. Perceber o ego e a vaidade feminina é mais do que simplesmente notar quando ela gosta de elogios. É entender que a maneira como você distribui atenção e reconhecimento define o ritmo emocional da relação.
Um elogio bem dosado não é apenas um gesto de gentileza, mas uma ferramenta estratégica. Ele cria um momento de conexão, um ponto de referência emocional, mas nunca deve ser usado de forma exagerada, porque a repetição constante transforma a admiração em hábito e, no pior cenário, em dependência do seu reconhecimento. Quando você dá atenção demais, corre o risco de se tornar apenas alguém que valida constantemente seu ego, o famoso fã. Esse é um território perigoso. Ela passa a esperar que você sempre esteja ali para reafirmar seu valor, e isso reduz seu próprio poder na dinâmica. O segredo está em equilibrar elogiar o suficiente para mostrar que você percebe e valoriza, mas sem que isso se torne uma necessidade da sua parte ou um pedido de aceitação da dela. A estratégia está em ser seletivo. Um elogio específico sobre algo que realmente importa, que ela valoriza ou que é uma expressão genuína de sua singularidade, tem muito mais impacto do que um elogio genérico. Isso mostra percepção, atenção e inteligência emocional. Quando ela percebe que você não entrega sua atenção de maneira indiscriminada, isso desperta respeito, curiosidade e até desejo. Outro ponto é não confundir elogio com submissão. Valorizar sem se submeter significa reconhecer qualidades, mas sem se colocar em posição inferior ou se deixar manipular emocionalmente. É um ato de equilíbrio. Você demonstra que percebe seu valor, mas mantém o seu. Essa postura cria uma aura de segurança e controle, que é irresistível em qualquer relação. É importante lembrar que a vaidade feminina existe, mas o modo como você interage com ela determina se isso será um ponto de conexão ou um campo de batalha emocional. O elogio certo, no momento certo, combinado com a ausência estratégica de atenção excessiva, cria uma dinâmica de poder saudável e atraente. Você se torna alguém que ela respeita e admira, sem precisar ceder a todos os caprichos ou expectativas. Agora eu quero saber de você: você já percebeu alguma situação em que um elogio mal colocado mudou completamente a dinâmica com uma mulher? Ou talvez quando a ausência estratégica aumentou a atração dela? Comente sua experiência aqui no vídeo. Compartilhe suas observações e vamos analisar juntos como pequenas ações podem criar grandes efeitos na mente feminina. Você já percebeu como algumas mulheres parecem nunca estar satisfeitas com a atenção que recebem? Parece que, por mais que você esteja presente, elas ainda buscam mais, como se algo dentro delas nunca fosse suficiente. Essa necessidade constante de atenção não é apenas sobre você, mas sobre o vazio que tentam preencher. Entender isso é fundamental, porque muitos homens acabam entrando nesse jogo inconscientemente, oferecendo tudo de si, no processo, perdendo valor aos olhos dela. A diferença entre estar presente estrategicamente e estar disponível o tempo todo é enorme. Quando você está presente de forma estratégica, você mantém o controle emocional e o respeito próprio, enquanto ainda desperta o interesse dela. Disponibilidade total, por outro lado, faz com que você se torne previsível, fácil demais e muitas vezes até substituível. Mulheres são atraídas por homens que têm vida própria, objetivos claros, ocupações que não giram apenas em torno dela. O homem ocupado, que valoriza seu tempo e energia, naturalmente se torna mais desejado, simplesmente porque não está sempre à disposição. Essa dinâmica de atenção constante não é sobre manipular, mas sobre criar equilíbrio emocional. Quando você não cede a cada demanda imediata, ela começa a refletir sobre você, a sentir falta da sua presença e a valorizar cada momento que passa ao seu lado. A ausência controlada não é fria, é estratégica. Ela desperta curiosidade e desejo, mostrando que você é alguém que merece ser buscado, não apenas alguém que está sempre disponível para satisfazer qualquer capricho. Quero que você pense sobre isso. Quantas vezes você já percebeu que, quanto mais você corre atrás, menos ela se apega? E quantas vezes ela realmente valoriza momentos quando você está presente, porque não é constante? Esse é um ponto crucial que a maioria dos homens ignora. A atenção, quando distribuída de forma equilibrada, torna-se uma ferramenta poderosa para criar apego emocional e respeito genuíno. Agora quero saber de você: já passou por situações em que parecia que, por mais que você desse atenção, ainda não era suficiente para ela? Como você lidou com isso? Ou, se você é mulher, já percebeu como a ausência ou presença estratégica de um homem afeta sua percepção e interesse? Deixe nos comentários suas experiências e reflexões, porque essa é uma discussão que todos precisamos ter para entender melhor as dinâmicas do relacionamento e o poder da atenção.
Lembre-se, a atenção não é apenas estar ali, mas escolher quando e como estar. O homem que compreende isso não apenas mantém sua integridade, mas também desperta um interesse profundo, quase irresistível, porque ele não é disponível para qualquer demanda, ele é um homem de valor. E isso, acima de tudo, se sente. Você já percebeu como algumas mulheres parecem se tornar mais interessadas quando você é valorizado socialmente, quando está no centro de atenção ou reconhecido pelo que faz? Isso não é coincidência, é um reflexo direto da psicologia feminina e do instinto competitivo que existe entre mulheres. Quando um homem exibe valor social, status ou respeito em seu círculo, ele automaticamente se torna mais desejável não apenas pela atração direta, mas porque o valor dele desperta uma disputa silenciosa entre mulheres. Elas começam a competir, ainda que inconscientemente, pelo seu tempo, atenção e aprovação. Isso acontece porque, do ponto de vista evolutivo, mulheres são programadas para reconhecer sinais de recursos, proteção e status. Quando um homem demonstra esses sinais, mesmo que de forma discreta, ele automaticamente aciona o mecanismo de valorização social dentro do grupo feminino. A atenção que você recebe não é apenas sobre você, mas sobre o que você representa: segurança, confiança e relevância. E é exatamente essa percepção que faz o desejo crescer, muitas vezes sem que ela perceba conscientemente. A competição feminina não é sempre óbvia, mas ela é real e poderosa. Quando duas mulheres percebem que um homem é admirado, respeitado socialmente, cada uma começará a ajustar seu comportamento, sua atenção e até sua própria apresentação para se destacar. Esse efeito é amplificado quando você mantém uma postura serena e autêntica, sem ceder à necessidade de agradar ou buscar aprovação. Quanto menos previsível você for e mais valor você demonstrar naturalmente, mais intensa se torna essa competição silenciosa. E aqui está o detalhe que poucos homens percebem: não é necessário manipular ou criar disputas artificiais. Basta entender como o valor social funciona e como ele influencia a psicologia feminina. Estar cercado de pessoas que respeitam você, alcançar resultados visíveis, ser admirado pelo seu círculo, tudo isso aumenta o seu magnetismo. E quando ela percebe que você é valorizado, o instinto competitivo surge quase que automaticamente, reforçando a atração sem que você precise fazer nada. Eu quero que você pense quantas vezes você já notou mulheres mudando de comportamento na sua presença, ou mesmo disputando atenção sem que você tenha feito esforço algum. Isso não é coincidência, é a natureza humana agindo. Quanto mais você entende sobre essa dinâmica, mais você consegue usar a presença social a seu favor, criando desejo e atração naturais. Agora quero ouvir você nos comentários. Você já percebeu mulheres competindo silenciosamente pela sua atenção? Como você reage a essas situações? Já teve experiências em que o simples fato de ser valorizado socialmente mudou completamente a forma como ela se comportava com você? Compartilhe sua experiência. Vamos debater e analisar juntos, porque entender essa dinâmica pode mudar completamente a forma como você se relaciona com mulheres. Você já reparou como muitas mulheres se sentem intensamente atraídas por homens que não mostram tudo de si imediatamente? Esse comportamento não é por acaso. Ele está profundamente ligado à psicologia feminina e ao prazer que a incerteza provoca. Quando um homem mantém um certo mistério, ele ativa um campo emocional complexo: curiosidade, desafio, desejo e até insegurança controlada. Isso faz com que ela se envolva emocionalmente de forma mais intensa do que com alguém previsível e transparente. O que acontece é que a mente feminina gosta de explorar padrões, de decifrar sinais inconscientemente, de investir energia emocional naquilo que parece menos acessível. Quanto mais ela tenta compreender você e não consegue, maior se torna a atração. Esse desequilíbrio emocional, quando bem dosado, cria uma conexão profunda que vai além da simples aparência ou da presença física. Você pode observar isso em situações cotidianas. Ela se pega pensando em você fora do momento em que estão juntos, analisando cada gesto, cada palavra, tentando descobrir o que realmente sente, quem você é de verdade. Esse investimento mental e emocional gera apego e aumenta a percepção de valor que ela tem sobre você. Não se trata de manipulação, mas de entender como a mente feminina reage à incerteza e à novidade emocional. Ao não revelar tudo de uma vez, você permite que a atração cresça de forma natural, criando espaço para ela sentir prazer no mistério, na descoberta e no desafio. Essa dinâmica, quando usada de forma consciente, fortalece vínculos e intensifica a conexão emocional.
Quero que você pense agora, já percebeu alguma situação em que uma mulher se interessou mais por você justamente quando você não estava completamente disponível ou quando não revelava tudo? Compartilhe nos comentários a sua experiência. Quero saber como a incerteza afetou o interesse dela e como você reagiu a isso. E mais, você já tentou testar essa dinâmica de forma estratégica? Conte nos comentários o que funcionou, o que não funcionou e como você percebeu a mudança no comportamento dela. Esse é o tipo de insight que pode transformar completamente a forma como você se conecta com mulheres, criando relações mais intensas e verdadeiras. Perceba algo que a maioria dos homens ignora: a verdadeira atração feminina não vem de palavras bonitas ou promessas fáceis, mas a postura firme da segurança emocional que um homem transmite. Quando um homem se mantém coerente, confiante e inabalável, mesmo diante de provocações ou incertezas, ele cria um tipo de magnetismo psicológico que vai muito além da aparência ou do charme superficial. Mulheres sentem, inconscientemente, que podem se render emocionalmente a alguém que controla o ritmo da relação sem esforço aparente. O controle que desperta essa rendição não é sobre dominar ou impor, mas sobre manter estabilidade e consistência diante do caos emocional que muitas vezes as rodeia. Quando você não se deixa levar por joguinhos, chantagens emocionais ou pedidos insistentes, você mostra um padrão de força interna que gera respeito imediato. E respeito, como sabemos, é a base da atração profunda e duradoura. Muitos homens acreditam que agradar constantemente e falar palavras doces é o caminho para conquistar. Mas na prática, isso cria dependência e até mesmo desvalorização. O que realmente provoca fascínio é a presença segura e estratégica. A mulher sente que pode se entregar, mas só a alguém que merece, alguém que mantém o controle da própria vida e das próprias emoções. Essa postura faz com que ela queira agradar, buscar sua atenção e se engajar emocionalmente de forma genuína. A rendição psicológica feminina surge de uma mistura de respeito, desejo e curiosidade. Quando você mantém limites claros e não reage impulsivamente, você desperta nela uma vontade de se aproximar, de compreender e até de se submeter voluntariamente ao seu ritmo. Esse efeito não é manipulação barata, é consequência natural de um homem que sabe quem é e mantém sua integridade. Agora quero ouvir de vocês. Vocês já sentiram que a postura firme de um homem teve um efeito profundo sobre você, ou sobre alguém que conhecem? Como perceberam essa diferença entre um homem que controla a si mesmo e um que apenas tenta agradar? Compartilhem suas experiências nos comentários. Vamos discutir como o verdadeiro controle emocional transforma relações. O ponto central é simples, mas poderoso. Não se trata de controlar para manipular, e sim de se controlar para inspirar confiança, respeito e desejo. Essa dinâmica, quando entendida, muda completamente a forma como mulheres se conectam emocionalmente com um homem. Comentem suas impressões, contém casos reais, e vamos aprofundar juntos essa compreensão sobre atração e rendição emocional.